Hoje, a palavra é acerca do batismo de Jesus e o chamamento dos discípulos. Talvez ela será completada ou complementada amanhã, porque é muito densa. Então, muitos versículos serão lidos para que deem consistência ao que vamos falar. Domingo, não sei se é passado ou atrasado, falamos sobre a redenção naqueles fundamentos da fé cristã, e ali o sentimento foi de compartilhar bastante sobre a vida humana, a queda do homem e depois a redenção do homem. Ali foi muito evidenciado que o homem, quando o Senhor o criou, ele e Eva, Deus os criou e colocou no jardim, e ali era um período em que o homem poderia dizer assim, eles viviam na inocência, quer dizer, nada os comprometia o seu viver, era um viver de alegria, com tranquilidade, com alegria na presença de Deus, e num jardim, com tudo que tinha ali para desfrutar. Mas falamos também que a serpente, uma forma de Satanás, ele implantou uma dúvida no coração de Eva, e essa dúvida gerou um questionamento, e por fim, eles comeram do fruto da árvore do conhecimento do mal, e pecaram e caíram diante da pessoa de Deus, e depois o fim disso foi a expulsão deles do jardim. A partir daí, todas as gerações humanas estavam e estão em pecado. E essa é a nossa situação hoje. Nós, vamos dizer assim, nosso DNA, ele vem replicando o pecado e que chegou até nós, a cada um de nós. Por isso, o Senhor Jesus teve que vir como homem Deus, para morrer na cruz e para nos redimir. Ele veio como sua palavra, como redenção para todos os homens, para nos tirar da condição de pecado, nos fazer filhos de Deus. Aquela comunhão daquele domingo foi desse sentido. E hoje é uma ampliação desse falar. A gente pode ler Gênesis, capítulo 2, versículo 17. Então, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Isso a gente falou aquele dia, e todos nós conhecemos esses versículos. Depois, Gênesis 3:1. Gênesis 3:1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Então ela plantou essa dúvida no coração de Eva, e que essa dúvida gerou o pecado e gerou a morte, a expulsão do jardim. Daí, claro, Deus, tudo estava no plano de Deus, na sua eternidade. Daí, por isso, houve a necessidade do Senhor Jesus vir enquanto homem Deus, morrer na cruz, liberar seu Espírito para nos salvar. Daí, gerou esse sentimento dessa palavra de hoje. Romanos 5:19, acho que eu vou
Os irmãos são mais ágeis do que eu imagino. 5,19. Olha só, Paulo, escrevendo aos Romanos, ele traz à luz no Novo Testamento aquilo que ocorrera lá no Velho Testamento, lá no início. Porque como pela desobediência de um só homem, aqui no caso, Adão, né? Muitos se tornaram pecadores, e assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Aqui fica muito claro que a sequência foi, após aquele que um só pecou, todos daí para frente pecaram. No entanto, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Esse um só é a pessoa do Senhor Jesus. E a palavra realmente é tremenda, porque ela fala, muitos se tornarão justos. Por que não todos? Porque aqueles que não receberem o Senhor no seu coração, não se tornarão justos. Então, eu creio que quando nós tivermos a oportunidade de pregar o Evangelho, nós devemos achar uma maneira de apresentar isso para aqueles que forem o caso, de falar, olha, só através de receber o Senhor, você poderá tornar-se um justo. Claro, não vai dizer com essas palavras, mas o conceito, né, o espírito do versículo precisa ser passado. E vamos ler Romanos, mesmo livro de Romanos, capítulo 3, versículo 9. Que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma alguma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Claro, isso aqui são coisas elementares, mas eu quero mostrar que nenhum de nós temos nenhuma vantagem, questão espiritual, sobre os demais homens. E Paulo foi muito enfático, ele mostrou para todos que essa é a situação. E quando ele fala de judeus e gregos, porque os judeus, ele era judeu e estava inserido na cultura judaica, na comunidade judaica, mas quando ele conheceu o Senhor e começou a pregar o Evangelho, ele estava querendo dizer dos gregos que são todos os não-judeus, todas as etnias, além dos judeus e além das eras, são, no conceito dele, gregos, quer dizer, não judeus. E é o nosso caso. E todos estão debaixo do pecado, necessariamente. Porque eu mesmo já vi pessoas que eu, conversando assim, já falo, não, eu sou justo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço caridade, eu faço bondade, ajudo os pobres, faço isso, faço aquilo, não peco. Não. Nesse versículo, Paulo deixa muito claro que nós, quer sejamos judeus, quer gregos, ou não, ou gentios, como outros versículos falam, estão debaixo do pecado. Pode ser o melhor homem desse mundo, nesse aspecto é igualzinho um muito pecador. E Romanos 3, de 10 a 12, também nos ajuda com alguma coisa. Paulo, ele era muito exemplar em escrever a palavra. Ele falou, como está escrito, não há justo nenhum sequer. Por mais que você queira se ver bem, tinha até muito pouco tempo atrás, fala assim, esse aí está bem na fita. Muitos de nós, não, nenhum justo, nenhum sequer. Então nós temos que reconhecer a nossa condição humana, mas também reconhecer que por um só homem, o que aconteceu? Muitos se tornarão justos, se tornaram e se tornarão justos.
E versículo 11, 12, 11. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. 12. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Puxa vida. Não tem. Por mais que você tenha uma autoestima muito elevada, não há quem faça o bem e não há um sequer. Nenhum sequer. E depois, vamos ver então outro aspecto da condição humana. Esse mesmo capítulo 3, versículo 15 até 18, passando um de cada vez. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Puxa vida. Às vezes uns posam de bonzinhos, de pessoas que têm horror aos conflitos, às guerras, às maldades, mas nos seus caminhos há destruição e miséria também. Versículo 16, 17. Desconhecem o caminho da paz. E 18. Não há temor diante dos seus olhos. Por mais que nós sejamos críticos desses versículos, eles apenas expressam a verdade. Não tem como fugir disso aí. Todos, não tem como fugir disso. Esta é a condição do homem. E todos nós não podemos ter uma impressão muito positiva sobre nós na condição de homens ainda carnais. Não podemos ter. Não nos enganemos a nós mesmos. Compreendamos a nossa condição humana que herdamos depois do pecado. Logo depois que reconheçamos, que podemos reconhecer isso aí, e tomamos o Senhor para dentro de nós, tal como o Senhor veio para redenção, para redimir as pessoas, então agora tem uma oportunidade para nós. Você reconhece a sua condição? Então tem oportunidade para nós. Isso aqui, irmãos, mesmo que aparentemente está falando para os incrédulos, também está falando para nós, a nossa condição. E quando nós formos pregar o Evangelho e levar a verdade para as pessoas, de forma suave ou não, nós temos que apresentar esse quadro. Mas, por outro lado, apresentar, olha, toda essa é a condição real. Mas o Senhor Jesus veio como Redentor, veio para nos redimir, para remover o pecado do mundo, e o pecado que está dentro de cada um de nós. Dar uma esperança para nós. Então, versículo 18, Romanos 5, 18. Pois assim como por uma só ofensa, isso chamado ofensa por Paulo, foi o pecado lá atrás de Adão e Eva. Por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação. Acho que a gente não precisa acentuar isso, que já foi bem acentuado. Assim também, e aqui é o Senhor, é o Deus triuno, encarnado na pessoa de Jesus, com esse propósito, olha só. Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Isso aqui é tremendo, irmãos, porque qual foi o ato de justiça do Senhor? Morrer na cruz. E aí, esse ato de justiça nos trouxe com ele, com esse ato, veio a graça sobre todos os homens para a justificação
que dá a vida. A partir do advento da graça, da justificação e da graça, então a vida também vem. Porque até então, todos estavam mortos nos seus delitos e pecados. Mas, quando o Senhor veio, Ele veio com essa proposta e com esse sentimento de trazer justificação para todos, ainda que nem todos se tornaram justos. Mas Ele veio com essa proposta e para que a graça, alcançando as pessoas, nos desse vida também. A graça nos dá vida. Então, o Senhor já sabia de todas as coisas, Ele é presciente, né? E daí, tem uma situação que, de certa forma, é uma referência para nós, para todos aqueles que lemos a palavra. Nós temos uma referência no Velho Testamento também. O Senhor ele usa muito isso aí. Ele tem uma referência antiga e, por exemplo, a questão de Adão e Eva, o pecado, e o Senhor morrendo na cruz e trazendo a justiça. Também uma experiência muito interessante para a gente claramente ver o desígnio de Deus no povo de Israel, expresso no povo de Israel. Então, vamos ler Êxodo 12, 1. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito. Então eles ainda, o povo de Israel ainda estava no Egito, almejando sair dali, porque Deus já tinha proposto no coração deles para eles migrarem para a terra de Israel. Aí, versículo 2. Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Aqui, o Senhor está querendo mostrar para eles, olha, vai ter uma situação nova para vocês. Eles já estavam muitos anos lá no Egito. Mas vai ter uma situação marcante para vocês, ver a soberania de Deus na vida de vocês, como ocorre conosco. Então, Deus escolheu o principal dos meses, e o primeiro mês do ano, Deus queria mostrar para eles algo excepcional. Em versículo 3, então, 12, 3, Êxodo 12, 3. Aí falando para Moisés e depois Arão, falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. É muito interessante isso aqui. Porque um cordeiro, tinha outros animais ali, mas Deus queria mostrar um tipo de animal que ele, lá à frente, ele já falou, eis o cordeiro de Deus, nós vamos chegar lá, mas Deus queria mostrar para eles que cada família, numa data específica, primeiro mês, no 10º mês, no 10º dia daquele mês, as famílias deviam se reunir, tomar para eles um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. E eu queria inserir aqui Hebreus 9, 12. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, Hebreus 9, 12. Não por meio de sangue de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Nós vamos chegar nesse versículo, mas eu estou antecipando para a gente ver que tem algo relacionado com sangue, bodes, animais. Mas não é por meio desse sangue, seria por meio de um cordeiro. Isso tem todo um aspecto espiritual na coisa.
Então vamos voltar em Êxodo 12, 5 a 7, tá? Esse cordeiro que aquelas famílias deveriam preparar será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Aqui, esse cordeiro era para tipificar o Senhor Jesus. Sem defeito. Quando o Senhor veio à terra, ele era um homem, ainda que homem, sem defeito, porque ele era um homem Deus. Aí, versículo 6 desse mesmo capítulo: e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Também tem um significado tremendo. O Senhor também foi preparado dessa forma, no crepúsculo da tarde, para morrer. E versículo 7, tomarão do sangue, então teria que matar o cordeiro e tomar dele o sangue, e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Então aquele sangue de cada família coletaram do cordeiro que foi destinado a eles. Então tem lá a porta da entrada da casa, tem a verga e as ombreiras. Então, cada família deveria pegar esse sangue e colocar na ombreira e na verga e nas ombreiras das portas de cada casa. Isso aí também tem algo muito interessante. Porque o Senhor estava mostrando algo que deveria acontecer também, muito especial com eles. E o versículo 8, então, a seguir. Êxodo 12, 8. Naquela noite, então, foi à tarde. Naquela noite, já eles comerão carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Aquela noite era uma noite muito especial. Toda a comunidade de Israel, lá no Egito, deveria comer isso aí. Aqui nesse versículo não fala nada disso, mas por dedução nós podemos saber. 2 milhões de judeus saíram do Egito naquela época. Entre velhos, homens maduros e mulheres, jovens, crianças, 2 milhões. Então aquelas famílias reunidas em cada família, o povo reunido ali, 2 milhões de pessoas comeram dessa carne assada no fogo, junto com pães asmos e ervas amargas. Comer a carne do cordeiro e esses pães asmos significa sem fermento, é também algo relevante. Sem fermento já dá uma ideia de que era sem pecado. E ervas amargas é que eles enfrentariam 40 anos no deserto, uma caminhada certamente amarga que eles teriam que enfrentar. Isso aqui é uma tipificação do que ia acontecer com eles. Versículo 11 desse mesmo capítulo: desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias. Olha só, tem todo um esquema para comer, de qualquer forma não. Aliás, muitos de nós temos um jeitão, né? Uma camisa cavada, como que chama? Uma bermuda até aqui, descalço. Não, para eles comer aquele cordeiro, tinha que ser lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. Olha só. Estava a acontecer um fenômeno que Deus estava trazendo para uma experiência do povo de Israel,
tremendo. Então não podia ser a noite inteira, no dia seguinte, com sono. Não, não. Comer à pressa é a Páscoa do Senhor. Interessante, irmão. Esse nome Páscoa, eu estou repetindo, mas eu creio que, se não todos, a maioria sabe, é como passar por cima. Até em língua inglesa é Passover, passar por cima mesmo. E pesar em hebraico é também passar por cima. É porque naquele momento o julgamento de Deus viria a todo o Egito e naquele momento passaria sobre as portas. A porta que tinha sido aplicado o sangue na ombreira, na verga e nas ombreiras, eles passavam por cima e não destruía, não mataria. Mas aquele que não tivesse essa marca, portanto, aquelas famílias que não amavam o Senhor, não tinham relação espiritual com Deus, o primogênito morreria. E na cultura do Oriente Médio, daquela época e até agora, o primogênito representa a família. Então, se morresse um primogênito da família, é como se estava exterminando a família. Um típico extermínio da família. Tudo aquilo tinha um significado espiritual muito especial. Então, nós hoje devemos também perceber que o Senhor quer cuidar dos nossos primogênitos, das nossas famílias, dos nossos primogênitos. Toda maldição passar ao largo, passar além das nossas casas, além das nossas famílias, para que os nossos primogênitos não sofram dano. Versículo 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até aos animais. Olha a severidade da coisa. Eu li assim até os homens, mas eu não conseguia perceber que até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Deus Ra, Deus não sei o quê. Homens, animais, deuses do Egito. Ele queria dizer, olha, eu sou o Senhor. Só Ele poderia fazer isso. Versículo 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Isso aqui é só para ver que a gente está falando algo baseado na palavra. Quando ele ver o sangue, passarei por vós. Não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Uma salvação. A Páscoa é uma salvação. A Páscoa simboliza a redenção que Cristo veio promover. Versículo 14. Este dia vos será por memorial. Guardem esse dia. E o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Isso aqui é um encorajamento para todo o povo de Israel. Nas eras, nas diversas gerações doravante, eles deveriam ter isso como memorial, e de fato eles fazem isso, a maneira deles, mas fazem. Eles celebram com solenidade ao Senhor, nas gerações dele, e celebram como um estatuto perpétuo. Aquele modelo, eu creio que nós devemos praticar na realidade. O que é? Desfrutar da Páscoa do Senhor, a salvação ou a redenção do Senhor, permitindo que o juízo passe longe de nós, passe sobre nós, mas não em nós, porque o Senhor veio com esse sentimento. E nós devemos ter o maior respeito por isso, celebrar isso aí
com solenidade, saber que a redenção é algo muito, muito precioso para nós, porque é como retirar o pecado do mundo. Isso é a Páscoa do Senhor. Quando Ele veio, esse era o propósito dele. E para nossas famílias, nós devemos ter essa responsabilidade, como estatuto perpétuo. Você creu no Senhor, você deve passar essa mensagem para os seus futuros familiares. Citando um exemplo aqui, por exemplo, o irmão Eduardo, que está aqui bem na minha frente, eu conheço o pai dele, o filho está aí. Isso é um indicador que o pai passou para ele esse sentimento tão nobre de ver isso, celebrando isso, respeitando o que o Senhor trouxe e tendo isso como estatuto perpétuo. O filho dele está ali do lado também, então seria a terceira geração. Veja como isso é uma coisa séria na nossa vida. Ok. Vamos seguir então. Então esse cenário aqui, o povo de Israel viveu lá enquanto povo. Mas 2000 anos atrás, quase, o Senhor Jesus veio enquanto homem, viveu nessa terra, e nós já falamos, viveu nessa terra, teve a experiência terrena de pregar o evangelho e fazer todo o seu ministério em 3 anos e meio, foi levado à cruz, ali morreu, derramou seu sangue e deixou como memorial para nós. E amanhã nós vamos lembrar disso, praticar isso, do pão e do cálice. Como aquilo que os hebreus vivenciaram lá no Egito. O pão e o cálice, a morte do cordeiro na cruz, o derramamento do sangue e a salvação através daquele sangue. Versículo, Hebreus 9:12. Hebreus 9:12. Nós já lemos, mas veja só. Aquele princípio dos judeus, foi uma experiência extraordinária para eles, mas Deus queria ser muito mais orgânico para conosco. Queria Ele mesmo promover isso aí. Naquela época usava sangue de bodes, cordeiros, bezerros, mas o Senhor não substituiu tudo isso aí. Ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. E essa redenção passou para nós. Depois que o Senhor veio na terra, acabamos de falar, Ele viveu 3 anos e meio, levando a cabo o seu ministério. Mas Ele, no início do seu ministério, Ele teve uma experiência muito, muito excelente. E sem ela, não poderia seguir o seu ministério, para o qual ele foi designado por Deus. Então, teve que passar pela experiência do batismo. E esse batismo foi a marca que Deus o levou a passar, a experiência que Deus o levou a passar, para que ele, a partir dali, ele pudesse desenvolver o seu ministério. Então vamos ler também um cenário que nós vamos abrir de Israel, Isaías, capítulo 53. 53, versículo 1 e 2. Quem creu em nossa pregação, olha, 700 anos antes do Senhor vir à terra, Isaías escreveu essas palavras aqui. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Versículo 2. Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência, nem formosura, olhámo-lo,
mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Essa é a figura humana do Senhor Jesus. Isso criou até uma dificuldade para João Batista. Mas essa era a situação do Senhor. Ao contrário do rei Davi, por exemplo, que era um homem formoso, alto, tal, não sei o quê. O Senhor Jesus, essa era a condição dele. Subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência, nem formosura que agradasse a ninguém. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Esse era o aspecto exterior do Senhor Jesus. Depois, versículo 3. Além disso, além da aparência dele, mas esse era o homem-deus na terra. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Puxa vida, como é que ele podia fazer essa obra tremenda de mudar a sorte de todos nós? Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como de quem os homens escondem o rosto, é desprezado e dele não fizemos caso. Imagina, irmãos, uma figura humana tão assim que você virou, não quero nem olhar não, porque é deplorável. Eu não me lembro de ter acontecido comigo, mas alguém já me contou assim que num cenário assim, um homem todo, então, e o outro, um esmoléu, nem olha para o outro não, só para aquele. Esse era o Senhor Jesus, que era homem de dores, rejeitado, era homem de dores, e sabia o que é padecer, porque também na terra ele viveu isso aí, ainda morreu na cruz. E ele, eu vou insistir nisso para a gente ver que nós no pecado também somos assim. As pessoas escondem o rosto de nós, nos desprezam, e ele era um homem que dele não fizeram caso. Versículo 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Aqui começa, com todas essas características, aqui a Bíblia começa a revelar esse homem, Deus, que trouxe a redenção para todos nós. Tomou sobre si as nossas enfermidades. Não tem versículo que fala das nossas enfermidades, das nossas fraquezas? Pois é. Ele tomou para si as nossas enfermidades, as nossas dores. Quantos de nós, irmãos, que no momento crítico estávamos enfermos, estávamos em dores, em desespero, depressivo, sentimento terrível no nosso coração, negativo? Tudo isso ele levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Isso é para mostrar que o Senhor não era, antes que ele morresse na cruz, ele não era essa pessoa tão atraente assim, né? Mas lá dentro havia a comissão de Deus para ele e para todos que o seguissem. Versículo 5. Mas ele foi, olha aqui a experiência dele, foi traspassado pelas nossas transgressões, lá na cruz, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Puxa vida, nossas pisaduras fomos sarados. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Lembra da sua condição antes? Desgarrados, irmão. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Todos nós. E o versículo 7, nós vamos até o versículo 12. Todos nós, 7. Ele foi oprimido e humilhado,
mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os teus tosqueadores, ele não abriu a boca. Ovelha, já viu cortar a lãzinha ali? Corta, incomoda pra caramba. Ele não abria a boca. Não. Ele veio para sofrer mesmo. Por nossa causa. Versículo 8. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortada a terra dos viventes, e por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. Ele foi arrebatado. Se nós lermos Atos, final do capítulo 1, nós vamos ver isso aí. Versículo 9. Designaram-lhe a sepultura. Não, irmãos, isso aqui parece que a gente está vivendo hoje, né? Conhece 700 anos, mas está tudo escrito hoje, a gente tem acesso à palavra. Designaram a sepultura com os perversos. Quando ele foi boto ali, o destino dele, o corpo dele era pior que positivo. Mas o Zé Arimateia, esse rico, na morte do Senhor, ele estava lá. Porque nunca fez injustiça. Com tudo isso, ele nunca fez injustiça. Nem dolo algum se achou em sua boca. Por isso, ele, homem, mas era perfeito, o único perfeito. Puxa vida, hein? O único homem que andou nessa terra perfeito foi o Senhor Jesus. Versículo 10. Todavia, ao Senhor Deus agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. 11. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, do penoso trabalho da sua alma, e ficará satisfeito. Com tudo isso aí, a morte do Senhor da cruz, aquele cálice ali, Senhor Jesus, mas ele seguiu. E hoje, vendo todos nós aqui, vendo a igreja reunida, certamente ele está satisfeito. O meu servo, o justo, o único justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. As iniquidades sua, minha, de todos aqui, todos aqueles que creram no Senhor, ele levou as iniquidades sobre ele. Milhões, bilhões de pessoas depois da morte dele, que creram nele, consagraram o seu ser a ele, ele levou as iniquidades sobre ele. Versículo 12. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte. Olha aí vocês e eu, irmãos. Eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si os pecados de muitos, e pelos transgressores intercedeu. E ele continua intercedendo por todos nós no nosso dia a dia. Quando ele veio até com tudo isso aqui, João Batista queria batizá-lo, não o conheceu, não o reconheceu. Talvez João Batista tenha o visto ainda criancinha, bebê, criança ainda. Mas depois João Batista, que era um sacerdote, que tinha todos os direitos do sacerdócio, ele foi viver no deserto. Então se apartou da comunidade de Israel, foi viver sozinho no deserto, e ali ele se vestia de peles de camelo, comia mel e tal. Era um sacerdote diferente daqueles daquela época, do povo de Israel. Naturalmente, mesmo que ele tenha conhecido o Senhor Jesus na infância, ele desligou e não mais conhecia, e ele com aquelas características, e o Senhor Jesus naquela condição ali, é difícil reconhecer. Convenhamos que era difícil reconhecer.
Evangelho de João, capítulo 1, versículo 30 e 31. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Pelo menos João sabia disso, porque ele leu Isaías. Ele leu Isaías. Então ele falou para as pessoas: olha, depois de mim vem um varão que vai ter a primazia sobre tudo. E ele já existia antes de mim. Graças a Deus que o João Batista tinha ciência disso aí. Versículo 31. Eu mesmo não o conhecia. Olha aí. Mas, a fim de que ele fosse manifestado a Israel, talvez não muitas pessoas conheciam o Senhor, a família dele, uns poucos parentes, mas ali está dizendo, João falando, João Batista, eu mesmo não conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. Eu não me lembro passagens anteriores em que os judeus tinham o costume de batizar os demais. Mas João Batista, Deus falou: olha, você deve sair por aí batizando com água. Isso é a sua atribuição enquanto sacerdote. E em algum momento, João batizando as pessoas ali no Rio Jordão, o Senhor estava por ali, ele não conhecia, mas precisou do Senhor Jesus revelar para ele quem era o Senhor que ele ia batizar. Quem é esse que ele não conhecia, mas que deveria ser manifestado a Israel? Ele ia batizar com água, mas este batizaria com o Espírito Santo. Mas João Batista, ele estava falando todas essas coisas para preparar o povo de Israel para um evento que marcaria a vida deles e de todas as culturas humanas doravante. Ele batizava com água, mas ele advertiu que alguém que teria primazia e seria manifestado a Israel. Ele estava falando para os judeus: eu batizo com água, mas eu queria que vocês soubessem, alguém que vem depois de mim, que terá primazia, este vai batizar com o Espírito Santo. Vocês saibam disso. O meu batismo é com água, mas dele não. Olha que coisa tremenda. O Batista estava mostrando para os israelitas, ou para os judeus, qual era essa atividade dele. E esse mesmo capítulo 1 de João, 32 até 34, vamos ler esses versículos. E João testemunhou dizendo, o João Batista: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Nossa, isto aqui é sobrenatural. Não é o batismo simples com água, não. Aqui algo diferente está acontecendo. João viu esse acontecimento, testemunhou esse acontecimento e deixou registrado. Viu o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. João não o conhecia. O povo de Israel não tinha a menor ideia de quem era ele, aquela figura que nós descrevemos agora mesmo. João estava acostumado a batizar com água, mas ele agora percebeu que aquele homem que estava ali, homem de Deus que estava ali, o Espírito veio como pomba e pousou sobre ele, irmãos. Aquela
aquela manifestação do Espírito Santo, mostrou quem era a pessoa do Senhor Jesus. E por que aquele cenário todo? Aquela imagem foi registrada no coração daquelas pessoas, mas quem testemunhou claramente foi João Batista, que ele viu o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre aquela pessoa, que era o Senhor Jesus. O versículo seguinte, 33. Eu não o conhecia, aquele porém que me enviou a batizar com água me disse, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Ninguém outro podia revelar para João Batista, só o Senhor Jesus. Só Deus poderia revelar. Olha a coisa tremenda. João está falando claramente, eu não conhecia o Senhor Jesus. Talvez brincara com ele na infância, mas não conhecia. E se alguém, um privilegiado que conhece o Senhor, fala assim, João batiza esse homem aqui. Ninguém conhecia. Mas Deus revelou para ele. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse, aquele momento de batizar com água, para o Senhor Jesus, não era o caso. Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Não é tremendo isso, irmão? Esse momento aqui, irmãos, é glorioso. E quando todos nós aqui, ou a grande maioria, já foi batizado, sabe o que acontece dentro de você quando o Senhor te batiza com o Espírito Santo. Muda a sua vida. Você sabe disso. Você tem essa percepção que Deus mudou a sua vida. Versículo 34. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Naquele momento, João que estava lá no deserto, viveu aquela experiência diferente, lá no rio, aí ele pôde falar, olha, de fato eu vi, e agora eu estou falando, eu estou testemunhando, que este aí é o Filho de Deus, porque Deus revelara para ele, quando acontecer isso aqui, fique sabendo que esse é o Filho de Deus. João, que certamente era um homem digno, e que conhecia o ofício de como era um sacerdote, e aquele momento foi diferente para ele. Nenhum sacerdote batizava com o Espírito Santo. O Espírito Santo não tinha vindo ainda. Se batizasse era com água. Então houve uma mudança radical. O que o João viu e pregou daí para frente. Mateus, capítulo 3, versículo 2. Versículo 2. Olha a pregação do João Batista agora. Quem podia falar isso aqui? Só ele que estava vivendo aquela experiência. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Isto estava escrito lá atrás nas Escrituras. Mas ele falou, olha, arrepende, rapaz, já, porque está próximo o reino dos céus. E versículo 7 também, nesse mesmo capítulo. Mateus 3, 7. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, porque eles não estavam lá para receber o Espírito Santo, não. João teve que ser duro com eles. Eram religiosos típicos. Daí João falou assim, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Eles queriam só continuar batizando com água. Aí João teve que ser duro com eles, porque João teve essa experiência muito marcante, e ele teve que falar, olha, vocês são raça de víboras, e vocês estão querendo escapar da ira vindoura? Não. Mateus 3, 3 a 6.
porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Está falando de João Batista. Vós que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então, Mateus escreveu isso aí, baseado na experiência lá de Isaías e o que teria acontecido agora. E o versículo 4, usava João veste de pelo de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Então era um sacerdote diferente mesmo. Versículo 5. Então saíam a ter com ele em Jerusalém toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. Versículo 6. E eram por ele batizados no rio, confessando os seus pecados. Aqui, depois a gente pode ver um versículo, mostra assim que a despeito de ele ter visto tudo aquilo ali, ele seguia batizando as pessoas com água. Ele viu todo esse cenário, algo espiritual, algo relevante, mas para ele mesmo, ele viu, mas não tomou a realidade para si mesmo. Isso quer dizer o seguinte: muitos de nós vemos a palavra, lemos a palavra, vemos coisas maravilhosas, mas permanecemos na mesma vidinha de sempre. Aí João Batista, ele, quando viu aquela pomba descendo sobre descendo como espírito, ele deve ter tido uma percepção muito, muito grande. E se a gente fizer uma relação com aquilo que a palavra nos trouxe em Gênesis, nós vamos ver que naquela época de Noé, né? Noé com a arca, quando a arca atingiu, decolou de tudo e a chuva começou a parar, né? Então Noé, o que ele fez? Para sentir, ele não conseguia ver tudo, para sentir como é que estava o cenário ali, ele soltou primeiro um corvo. Lembra disso aí? Que nós não temos corvo aqui, mas é como um urubu. Soltou, não retornou. Então ele, peraí, deve ter alguma coisa aí, né? A água está baixando, a água está descendo, a arca descendo. E corvo gosta de quê mesmo? Urubu gosta de quê? Carniça. Carne putrefata. Depois ele, não, vamos. E carne putrefata está falando de quê? De morte. Depois ele soltou para experimentar uma pomba. Essa pomba, ela voltou e trouxe o que mesmo? O fim, na segunda soltura dela, ela trouxe um galinho de oliveira. Eita, então já tem oliveira por aí. Oliveira simboliza vida. Diferente do corvo que gosta de uma carnezinha podre, a pomba trouxe um galinho de oliveira. E depois a gente soube, a oliveira, através dos frutos dela, produz o óleo santo, e sabemos disso aí. O Senhor como aquele que nos derrama a unção sobre nós. Então, irmãos, essa pomba que voltou para a arca, ela representa a unção, né? Por que ela representa a unção? Porque daquela galinha de oliveira, a gente está fazendo, né, uma junção das coisas. Aquele galinho de oliveira representa a oliveira, que os frutos que podem ser produzidos, o óleo e tal. O óleo da unção, naquele Salmo 133, fala do óleo da unção que põe na cabeça do Arão,
vai descendo sobre a barba. Tá. Pois é aquele lá. E rapidamente, é porque eu lembro desse termo que minha mãe falava para mim. Crisma em grego significa unção. Então, vou revelar para vocês que eu fui crismado, tá? Então, eu era uma criança, fui crismado. Fui batizado, depois fui crismado. Aí minha mãe tinha expectativa que a unção vinha sobre mim, mas eu só mesmo recebi essa situação quando eu tinha 22 anos. Então aquela crisma parece que não foi tão real para mim. E Christos também, Christos, que é uma palavra grega, que quer dizer ungido pela unção, claro. E alguém já viu corvo? É um bichinho esquisito. Hã? Tá, né? Urubu. Corvo, era moleque lá na minha terra, tinha alguns urubus. Toda vez que morria um bicho, o urubu estava ali. E o aspecto dele não é muito agradável, não. Não é agradável. E onde ele está, pode saber que tem um mau cheiro ali. Então, aquele ambiente não é bom. Para aí nós podemos fazer inferência. Se você está ávido por comer essas coisas que o urubu come, o seu semblante não vai ficar bem. Vai ficar caído, né? Então, vamos ver Gênesis 4:5, só para dar consistência aqui. Gênesis 4:5. Ao passo que de Caim e de sua oferta, Deus não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Esse é o resultado. A relação com Deus está ruim, o semblante fica caído. Ou descaído. Isso eu já vi muito, viu, irmão? Infelizmente já vi essa situação. Não é nada bom. Pessoas que ficam atrás de conversa de morte, dá nisso aí, descai o semblante. Mas aqueles que buscam uma vida santa, a vida é como alegria, plenitude de alegria. Você está na vida da igreja desfrutando, você está certamente desfrutando. Nesses dias tinha um irmão aqui, ele não fala. O Edson, você lembra daquele irmão que só fala de Cristo à igreja? E fala só com alegria. É assim. Quando você está desfrutando dessas coisas positivas, só fala de alegria. Seu semblante descaído desaparece. Ok, vou adiantar aqui, muitas coisas vão ficar para amanhã, porque também os irmãos precisam compartilhar. Vamos falar aqui sobre João 1, 35 até 37. Quando o Senhor mostra aqui esses versículos, vou mostrar sobre aqueles discípulos que o Senhor começou a colher depois do seu batismo. Porque até então ninguém andava com ele, não. Quem vai andar com alguém que está aquele aspecto ali? Aí, no dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, de João. Mas quando você está indo atrás daquilo que já passou, olha só, eu vou repetir. Quando você está atrás daquela experiência pretérita do passado, que não está mais no coração de Deus, porque João veio como aquele João o Batista que batizava com água. Pois é, ele insistiu em prosseguir batizando. Olha o versículo 36. E vendo Jesus passar, os 2 discípulos de João, disse: eis o Cordeiro de Deus. Não é tremendo isso?
eis o Cordeiro. Nossa, João falou, eis o Cordeiro de Deus. Porque ele lera isso lá em Isaías. Aí, versículo 37. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, olha a rapidez de captar as coisas positivas. O João falou, eis o Cordeiro de Deus. Esses 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. Não é tremendo isso? Então, irmãos, você está em uma toada aqui, um caminho aqui. Você ouviu falar, eis o Cordeiro de Deus, você vai insistir em seguir? Vai atrás do Senhor. Hoje nós estamos vivendo tempos difíceis. Mas tem pessoas que ainda conseguem ficar lá e cá. Esquece que o Senhor tem dado ao longo do tempo uma direção. Mas ainda fica assim, tal. Será? Um olho no João Batista, outro no Senhor. Você acha que isso chega em algum lugar? Senhor Jesus. Então, naquele momento, irmãos, lá que o pomba desceu, João Batista cumprira a sua missão. Daí para frente ele podia deixar aquele seu ministério. Como ele não deixou, algo aconteceu com ele que não vem ao caso. Eu acho que dá tempo de todos, boa parte dos irmãos compartilharem.